gravar. Então, sejam muito bem-vindos a esse treinamento que eu denominei aí Mais Foco, tá? Então, o que consiste esse treinamento? São 4 dias. São 4 livros diferentes que eu vou trazer para vocês. E esses livros formam a base do que eu trato sobre foco, sobre o que eu falo sobre foco e sobre o que eu vivo do foco, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Emi. Muito prazer por vocês estarem aqui. Muito obrigado pela confiança, pelo tempo de vocês. E essa história do foco, como começou, turma? Ela vem da minha trajetória. Desde quando eu era pitititica lá, eu já praticava esporte e todo mundo sabe que quem é esportista, ele tem uma disciplina, ele tem um foco diferente das pessoas que não foram atletas ou que não participaram de esportes. Porque o esporte condiciona, o esporte deixa disciplinado. O esporte ele te deixa com regras, com decisões que você tem que tomar desde quando você é pequeno. Então, eu fui atleta de futebol de campo, então eu joguei profissional, participei de vários campeonatos e tudo mais. Então, isso me trouxe já a raiz, a essência de ser focada. E isso se desenvolveu ao longo da vida. Quando eu fiz o meu mestrado, quando eu fiz o meu doutorado, e todas as atividades no qual eu vivenciei, eu tive a oportunidade de colocar esse ultrafoco em ação. Então, por isso que eu gosto tanto desse assunto, de falar de foco, porque é importante para o nosso dia a dia. Eu falo que é uma ferramenta, quando a gente tem foco, a gente é mais assertivo, a gente toma melhores decisões, e a gente para de ficar rodando e começa a direcionar as nossas ações no caminho correto. Né? A gente começa a ter clareza do ambiente, começa a ter certeza daquilo que a gente vivencia. Então, muitas pessoas me falam, muitas, é generalizar, né? Algumas pessoas relatam as dificuldades que elas têm em relação ao foco. Então, muitas atividades durante o dia, distrações, tudo distrai. Passou uma borboleta, aí você fica, borboleta. Aí você já perdeu o seu foco. O cansaço no dia a dia, que é aquelas pessoas que já acordam cansadas, né? Que acordam e já tá assim, nossa, mais um dia eu tô aqui, o que eu tenho que fazer? E aí não sabe o que faz primeiro. Não sabe o que faz primeiro, procrastina muitas e muitas coisas, é uma pessoa desorganizada. Não necessariamente precisa ter todas essas características, mas em algum momento você já experienciou alguma situação dessas. Até eu, tá? Tô me colocando nesse bolo. E muitas vezes a gente se pega, na verdade, fazendo coisas aleatórias. Então, a hora que você está falando, hoje eu vou produzir. Então, você senta na frente do computador, aí quando você vê, você está desenhando uma florzinha no papel. A hora que você vê, sua mente já vagou e você vai lá, busca ela, não, volta aqui. Então, essas coisas que vão tirando a gente do nosso rumo, né? Por quê? Quando a gente fala assim, você tem objetivo? Você tem clareza? Aí a pessoa para e pensa. O objetivo? Tenho. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Isso não é ruim. Mas, às vezes, isso confunde no universo que a gente está vivendo. Então, muitos objetivos fazem com que a gente disperse, né? A gente começa a tirar para tudo quanto é lado. Não, esse não deu certo, vou nesse. A gente vai ter clareza, organização. Então, nesse momento no qual nós vivenciamos, olha só, a gente está numa situação de pandemia no planeta. E hoje tudo é aqui, ó. Cada um está num lugar diferente. Uns estão na casa, a vida está do outro lado do país. Então, essa conectividade que se desenvolveu, que acelerou o nosso resultado, a gente tem que estar conectado com isso. Né? A internet, essa transformação mudou muito a nossa forma de pensar. Por quê? Antes as pessoas falavam assim, eu não consigo sentar na frente do computador para estudar. Hoje é essencial. Se você não tem um computador ou um celular que você fica lá escutando um podcast, ou vê um vídeo no YouTube, ou faz uma mentoria, ou faz um curso, você não se desenvolve. Você pode se desenvolver com livro, você pode desenvolver com conversas com amigos e tudo mais, mas hoje a tecnologia, ela está aqui, ó, acelerando. E se você jogar qualquer assunto no Google, ele vai te dar uma informação.
Tem o doutor Google e o doutor YouTube. Tudo o que você precisa saber está lá. Se você falar assim para ele, escrever no YouTube, preciso aprender a fazer uma coxinha de quiabo. Ele vai te ensinar a fazer uma coxinha de quiabo. Se você precisa chegar e montar um ventilador, ele vai te ensinar. Então, esse ano, esses momentos que a gente vivencia de inovação, de transformação, de transmutação, é importante. E faz com que a gente pare de atirar para tudo quanto é lado e comece a focar no que é certo. Então, quantas e quantas vezes essa pergunta não precisa responder para mim, mas para e reflete. Quantos cursos você comprou no último ano que você fez? Você completou ele? Ora porque você não estava presente, ora porque você não conseguiu assistir a gravação, ora porque não sei o quê, ora porque você não quer mais estudar aquele assunto, quer outro. Quantos? Não precisa responder, só pensa, né? Existem algumas ferramentas que a gente usa aí. Então, hoje, eu falo para vocês, saúde é importante? Diz assim, ó, isso é sim e isso é não. Saúde é importante? Importante. Família é importante? É importante. O trabalho é importante? É importante. Né? Então, nesse momento, tudo é importante na nossa vida. Tudo. Mas a gente tem que dar prioridades. E essas prioridades que faz com que a gente tenha clareza e escolha as melhores decisões. Então, nesse momento, frente a todas essas dores que eu observei, que eu venho observando e que também foram as minhas dores, eu criei um treinamento chamado Ultrafoco, né? Que hoje ele tem essa base, que hoje ele tem uma metodologia específica. Mas o que eu trago para vocês hoje é uma coisa diferente, é uma coisa que foi a base para mim, tá? Então a gente começa trazendo esse primeiro livro. São 4 livros. Tem o Trabalho Organizado, tem o Foco, a única coisa, tem os mini hábitos e tem o hiperfoco. São 4 livros, são 4 literaturas que embasaram e trazem essa clareza e essa consciência para as pessoas. Então, ele agregou muito, ele agregou demais. E hoje eu uso ele como uma base para as minhas tarefas, para tudo aquilo que eu venho fazendo, tá? Então, turma, papel e caneta na mão, porque vai ser importante vocês anotarem seus insights. Porque eu não vim aqui resumir o livro, eu vim falar sobre o livro. Porque nada melhor do que você pegar a literatura e esmiuçar essa literatura, estudar isso. Porque isso que é o legal do livro. Você consegue trazer para a sua realidade os pontos que você considera importantes. Tá vendo? Tem várias marcações aqui. Então, eu fiz essas marcações porque eu já reli esse livro e trouxe alguns insights importantes que a gente extraiu desse livro e vou trazer para vocês, tá? Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala do trabalho organizado, a autora, a Thaís Godino, ela tem uma visão muito clara da nossa realidade hoje, apesar desse livro ser publicado em 2018, tá? Então, ela fala de planejamento, ela fala de foco, ela fala de criação, ela fala de fluxo, ela fala de rotinas, equilíbrio e ferramentas. Então, ela traz por capítulos toda essa estrutura. Só que, ó, quando a gente para e pensa, trabalho organizado. O que significa trabalho organizado? Não é só ter uma mesa organizada. É a gente ter a vida direcionada, a vida organizada. É uma organização que sai de dentro para fora. Se eu não tiver clareza, se eu não tiver consciência, eu posso ter a mesa mais bonita do universo. Mas também eu vou ser uma pessoa sem foco. Então, o trabalho organizado, ele demonstra o quê? O resultado organizado, o resultado desejado, aquilo que eu quero. E nós temos que entender uma coisa. O resultado que a gente procura aqui
Então, depende de situações externas. As situações externas, elas aparecem para a gente enfrentá-las. Mas isso não pode bagunçar o nosso dia. Isso não pode bagunçar o que está dentro de cada um de nós. Então, hoje... Peraí, tá travando? Tô aqui. Só um minuto. Eu vou ajustar. Vamos melhorar isso. Só um minuto. Está me ouvindo? Turma, está me ouvindo? Faz um sinalzinho para mim assim. Quem está com a câmera aberta? Eu troquei aqui a internet, por isso que demorou um pouquinho, tá? Vocês falhou muita coisa? Quer que eu repita ou tá ok? Pode continuar, pode tocar. Pode abrir o áudio e falar. Emi, repete, porque falhou muito. Repetir, sim. Repete mais, Emi, porque você falou demais e assim, estava falhando mesmo. Nos últimos 2 minutos não deu para se compreender o que você falou. É, agora que melhorou. Agora tá melhor. Agora sim, tá beleza, ó. Tá beleza. Sem problemas, turma. Vida real, aqui a gente repete. Se tiver falhando, já me interrompe e fala se tá falhando que eu vou tentar ajustar aqui, tá bom? Agora tá ótimo. Beleza. Então, turma, vamos recapitular algumas coisas. Eu falei dos capítulos que a Thaís Godino, desse livro, ela detalhou para a gente. Então, ela começou falando sobre planejamento, ela falou sobre foco. Eu estou lendo aqui porque é uma rotina são os critérios que ela utilizou. Planejamento, foco, criação, fluxo, rotinas, ferramentas e equilíbrio. Tá? Ele, calma. É assim, eu vou falar um pouquinho de cada um, então não se preocupe, tá? Isso foi só uma linha base que a gente detalhou para que eu explique para vocês. Lembra, não é um resumo do livro, é que eu extraí do livro para trazer esse conteúdo para vocês, tá? Porque nada melhor do que a gente ler um livro e tirar as nossas conclusões. Então, quando ela fala no prefácio dela, logo no início, na introdução do livro, ela fala sobre trabalho organizado, que é o nosso resultado organizado. E por que ela falou isso? Para a gente ter o nosso resultado, a gente precisa ter organização. Só que a gente tem que ter um olhar para dentro também. Não adianta a gente só olhar para fora, o foco, o trabalho, a mesa, as pessoas. A gente tem que ter um olhar para dentro. Saber estabelecer o que realmente é importante para nós. Então, a gente não pode depender das situações externas para realizarmos os nossos planos, os nossos trabalhos, as nossas rotinas. Emi, como assim? Um exemplo. Nós estamos vivenciando hoje, de novo, a pandemia. Se a gente ficar observando sobre o olhar da pandemia, a gente não age. Porque se você liga na TV agora, só tem vivo
o apresentador e você. O resto morreu. Se a gente liga a TV lá, você fala, não, só tem eu e o cara que está falando está vivo. O resto, né? Eu sei que a gente não é alienado das coisas, mas a gente precisa entender o processo, entender o mecanismo, né? Se cuidar, se prevenir, ter todas as ferramentas, mas isso não pode afetar o meu dia a dia. Amy, é muito difícil isso, porque isso é muito complexo. Sim, mas é a maneira com que você enfrenta a situação. É como você encara os seus desafios diários, né? Então, quando a gente fala de trabalho organizado, a gente fala de um olhar para dentro, porque é aquilo que realmente faz sentido para cada um de vocês. É o que faz vocês estarem aqui hoje. O que realmente faz sentido? Nós estamos em 34 pessoas. 34 pessoas estão aqui em prol de um aprendizado. Só que está acontecendo várias coisas ao entorno de vocês, que às vezes um está trabalhando, uma está dando comida para o filho, outra pessoa está com a câmera desligada, e está tudo bem. Por quê? O foco, o direcionamento está aqui. Mas em alguns momentos você precisa sair um pouquinho, sai e volta. Então, quando a gente fala de produtividade, quando a gente usa a questão do trabalho organizado, ela traz uma questão de produtividade. E ela remete essa produtividade a aproveitar o seu tempo. Não é produzir, mas sim ser mais ágil nas suas produções e ter mais tempo. Então, quando a gente fala de produtividade, antigamente se pensava assim, lá vem a Amy falando para a gente trabalhar mais. Não, o fato é você ter o discernimento de acertar aquilo que precisa ser feito. É tomar a decisão correta. Por quê? Nós, durante o nosso dia a dia, várias coisas aparecem. E é normal, turma. Isso sempre vai aparecer. Só que nós temos escolhas. Nós temos as escolhas. E se a gente começar a falar sim para tudo, como que isso vai se comportar? Você fala não para os seus objetivos. Então, a produtividade é aproveitar melhor o seu tempo. Então, tem uma frase que ele fala, que ela traz, né, que é muito legal. É você estar consciente que ser produtivo é diferente de ser ocupado. Diferente. Produtividade é diferente de ser ocupado. Por quê? Produtividade não é fazer mais coisas, e sim investir tempo nas coisas certas. Então, isso fez toda a mudança na chavinha. Então, vou repetir. Produtividade não é fazer mais coisas, e sim investir tempo nas coisas certas. É investir aquilo que realmente faz sentido para vocês. Então, a gente precisa direcionar as nossas ações para aquilo que realmente vai trazer algo, vai trazer algum benefício para nós, aquilo que eu busco. Então, turma, é mais do que a gente falar assim, lista suas tarefas. Não, é entender que aquela tarefa, naquele momento, é o essencial para você. É buscar fazer o simples todos os dias. Então, quando eu falo para vocês, quando eu abro o meu Instagram e vejo uma pergunta, como ter... Eu não tenho foco, Emi. Todo mundo tem foco. Todo. Só que nesse momento que você disse essa frase, o seu direcionamento está aleatório. Está ruim. Então, a gente tem assertividade. E como que eu treino o foco? Fazendo as ações que precisam ser feitas. É atividade prática, simples e funcional. É aquilo que para você é prático, simples e funcional. Não adianta querer comprar um iPhone 39, um iPhone 39, que ele tem a melhor lista de tarefas. Aí você liga, faz um mapa mental, ele conecta com Deus e todo mundo. Só que você não alimenta ele. Só que você não se conecta com ele. Só que você não faz a gestão dele. Então não adianta. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Faça o melhor.
que você tem, com as ferramentas com que você tem. Então, a gente busca fazer aquela lista de tarefas todos os dias, não é? Eu falo isso, faça a sua lista de tarefas, coloca num pedaço de papel tudo aquilo. Só que a gente tem que ter cuidado com isso, sabe por quê? Porque a gente quer ser o super-homem ou a Mulher Maravilha. Por que eu digo isso? Porque se eu pegar a lista de tarefas, se eu pedir para vocês fazerem agora, eu estou procurando uma caneta, uma lista de tarefas, eu tenho certeza que vai ter umas 30 coisas aí que vocês vão fazer a partir de agora. Vocês vão listar assim, ó, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que a gente está 18h27 aqui em São Paulo. 6h30 praticamente. Aí você pensa, mas se eu fizer isso, é importante, vai ser bom para mim se eu fizer tudo isso hoje. Só que você não tem o tempo hábil para fazer hoje. Então você vai se sentir como? Frustrada, porque você vai ticar uma só. Vai fazer o certinho numa só, na segunda, na terceira. Aí vai faltar 17. Vai faltar 27. Aí você fala assim, mas nossa, eu sou desorganizada mesmo. Porque eu coloquei 30 coisas para fazer, fiz 3. Então por isso a gente tem que ter discernimento, para não dar um tiro no pé. Então é entender. E quando a gente fala de trabalho organizado, ela também relata isso aqui. O dia, ele tem 24 horas. Mas olha para mim, todo mundo agora. Olha para mim, todo mundo que está com a câmera aberta. O seu trabalho, ele tem fim? O trabalho de vocês tem fim? Não tem, é infinito. Por quê? Cada hora surge uma coisinha. Cada hora tem uma tarefinha. Cada hora é uma coisinha. Então, a gente tem que entender isso. O dia tem 24 horas, mas o nosso trabalho, ele é infinito. Então, não orna se eu colocar toda a minha lista de tarefa na segunda-feira. Então, eu tenho que ter a clareza de ter segunda, de ter terça, de ter quarta, de ter quinta, de ter sexta, de ter sábado e ter domingo. A gente tem uma cultura dentro da nossa sociedade de sábado e domingo ser festa! Só que quem disse para você que domingo você não pode estudar? Quem colocou isso na cabecinha de vocês? Que domingo não é dia de trabalho. O seu cérebro, ele não consegue identificar. Ele fala assim para você, hoje é domingo, não vou trabalhar. Hoje é sábado, meu expediente é até às 18. Não existe. Né? Como o músculo não sabe contar as repetições, quando você está lá na academia, você fala, vou fazer 15 movimentos. Se você fizer 16, o seu músculo vai assim, 16, não vou fazer mais. Então, não, a gente precisa entender isso. As nossas atividades, elas não têm fim. O que a gente precisa fazer? Organizar. Então, por isso que esse livro foi o primeiro. Então, por isso que ele trouxe insights importantes. Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma série de atividades, porém, eu vou distribuí-las ao longo da minha semana, ao longo dos meus dias, isso fica mais claro para mim. Tá? Então, o primeiro tópico, organizar. Organizar, turma, colocar as coisas no lugar. Então, se essa garrafa ela está aqui na frente, eu preciso organizar ela. Então, eu vou colocar ela no lugar, ponto final. Organizar sua mesa, organizar sua vida. Isso é uma construção diária. Quando você faz uma mudança, você precisa organizar. Então, pensa na mudança que você quer na sua vida e comece a organizar as estruturas. Então, a gente pensa em estratégias para colocar as coisinhas no lugar. E aí vem a organização, que é diferente de planejamento. De planejar, organizar e planejar. O planejar é você criar uma estratégia, um plano de ação. Desenvolver como chegar lá. É um planejamento. Então, você organiza, você planeja e você registra. O que é o registro? As informações que vão direcionar o referencial. Então, isso é muito claro. Organizar a sua vida, planejar os seus objetivos e registrar as suas marcas. Para quê? Para que você possa evoluir. Então, uma coisa legal que eu também falo para vocês, foi importante para mim, olha só, planejar não é fazer quando você tiver um tempo. Eu vou planejar só quando tiver um tempo.
Não, você tem que planejar para que sobre tempo. É diferente. Então, muitas pessoas têm um preconceito, um paradigma quanto planejar. Eu não sei por onde começar. Quantas pessoas já falaram isso, né? Quanto para você, falou assim, por onde eu vou começar? Eu quero, por exemplo, eu vou eliminar 10 quilos. Beleza, essa é a minha meta. Vou planejar as minhas ações durante o dia. Como? Primeira coisa, faz uma coisa só. É a atividade física que você tem que encontrar? Faça. É alimentação? Ajuste. Então, esse planejar, ele tem que ser a essência de cada um de nós. Para vocês estarem aqui hoje, às 18 horas, vocês planejaram o seu dia. Não foi aleatório, você não está aqui. Ah, eu vou entrar naquela aulinha lá às 18 horas. Ah, eu estou fazendo nada, estou aqui matando mosquito. Não, vocês planejaram. Por quê? Para sobrar um tempo às 18 horas, para que de fato vocês estivessem aqui. Então, o planejar, ele pode ser por uma situação. Ah, eu vou viajar. Ah, eu quero comprar um carro. Ah, eu quero casar. O planejar, ele pode envolver uma situação ou ele pode envolver uma frequência. O que é frequência? Um planejamento semanal, um planejamento mensal, um planejamento anual. Então, são dois tipos diferentes. Aquilo que você planeja durante a sua semana ou durante o seu dia, ou o planejamento de uma situação específica. Vou viajar em 2023, então vou planejar tudo o que eu quero para que chegue lá e eu consiga ter essa viagem com sucesso. Tá? Segundo aspecto que ela traz, é muito forte isso, a questão do foco. Apesar dela falar de trabalho organizado, ela traz a questão do foco. O que é foco? É decisão. Eu vou tatuar isso no meu braço. Foco é decisão. Por quê? É entender, através da sua organização, do seu planejamento, dos seus registros, o que é importante. Foco é isso. É trazer para a sua realidade aquilo que é importante. Se eu falar para vocês aqui, vamos aprender agora viagem turística. Para muitos não é importante esse assunto, mas para outros é bacana, a pessoa se interessa por isso. Só que aí metade vai sair, metade vai ficar. E tá tudo bem. Por quê? Ela teve o discernimento. Isso é importante, isso não é importante. Foco. Porque o nosso maior ativo, turma, é o tempo. Nosso maior ativo. Por isso que eu agradeço tanto vocês estarem aqui, se doando o tempo para que eu passasse essas informações para vocês. Tá? Então, isso é foco. Então, nesse contexto, você precisa ter uma conversa com você mesmo. Você olha no espelho e fala assim, oi, tudo bem? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de estudar? Então, você olha lá e fala assim, o que eu gosto? Vamos lá. Aí vai passar um monte de coisa na sua cabeça e você vai colocando no papelzinho. E você identifica, dentro da realidade de cada um, quais são os seus pontos fortes. Por quê? Se você quer aprender mais sobre vendas, só que você não sabe vender ou não desenvolver o hábito da venda, você precisa estudar mais sobre aquilo. Então, é um seu elo fraco, só que você vai estudar isso, é diferente. Então, tem habilidades que elas são aprendidas, levam um certo tempo, mas elas são desenvolvidas, precisa ter mais ação. Só que nesse processo, você desenvolve aquilo que é forte em você, aquilo que realmente faz a diferença para você, tá? Então, coloca. É importante. Eu gosto e eu tenho os pontos fortes. Isso é foco. Então, a gente organizou, planejou, registrou com foco. E nesse momento, quando a gente coloca assim, ó, os papéis na mesa, agora é no íntimo de cada um, tá? Que traz aqui o seu sonho organizado, o seu sonho. Você tá lá, fala, meu, eu quero ter R$1 milhão na minha conta. É um sonho. Quando ele passa daqui e vem para o papel, ele se torna um sonho no papel. Ele não mudou, ele não deixou de ser sonho. Tá aqui, só que ele só veio para cá. Você já visualizou ele.
Quando você transporta ele para a sua vida, quando você começa a agir, ele vira objetivo. Esse objetivo, ele é um mapa. Um mapa. Então, você olha o seu mapa. O mapa de onde você está hoje e onde você quer chegar. Então, tem mapa a curto, médio e longo prazo. E você tem que ter ciência disso. Então, esses mapas, eles viram projetos. Esses projetos são atividades que você fará que durem até um ano. Porque quando a gente fala de longo prazo, não adianta mais a gente planejar. Não digo assim, planejar. Ah, como você vai estar daqui a 10 anos? Eu vou estar com 48 anos, mas eu não sei como eu vou estar. Eu sei visualizar daqui 2 anos, daqui 3 anos. Porque 10 anos, ele se torna um período muito grande que dificulta a minha visão. Como que você pensa daqui a 10 anos? Ah, não, eu quero pensar daqui a 2 anos, que aí eu já vou ter na minha mente aquilo que eu posso fazer agora já e já correr atrás daqui a 2 anos que eu estou pronta. Para que depois, mais 2 anos, eu estou mais pronta, daqui mais 4 anos eu estou mais e mais pronta do que eu estou hoje. Então, nesse processo de você mapear, projetar, você faz os seus checkpoints. O que é os checkpoints? Se você colocou lá na sua lista de tarefas, no seu planejamento, no seu mapa, que daqui a um ano você quer comprar um carro, por exemplo, tá? Só que aí você tem que juntar uma grana por mês. Só que aí veio a pandemia, você perdeu o trabalho, não sei o quê, e não consegue mais guardar essa grana. Só que a cada 3 meses durante o ano você faz o checkpoint, porque você reavalia se realmente aquela meta ainda ela é atingível. Porque se passar 6 meses você está desempregado, você não vai conseguir comprar um carro de forma, né, que nem você pensou em 6 meses, se você pensou para um ano. Então você vai ajustando. Talvez você não compre em um ano, você compre em 14 meses. E tá tudo bem, você vai ajustando. Mas também não é tornando algo fácil, deixando, vou pôr mais 2 anos. Não, você coloca metas ambiciosas. Porque faz com que você saia dessa zona de conforto e traga aí ação efetiva. Então, esse é o terceiro aspecto. O primeiro, a gente organizou, planejou e registrou. O segundo foi foco. Esse terceiro é o sonho organizado. Tá? Esse é o terceiro tópico. E aí vem o quarto, que é a disciplina. Disciplina é o quê? É o que nós temos a maior dificuldade. A disciplina. Por quê, Mi? Porque tem a famosa TPM, tem a famosa não quero fazer hoje, tem a famosa tô com preguicinha, tem a famosa hoje não, eu tô doente, eu tô... Sabe aqueles se chover não vou, se fizer sol eu vou. Então, a gente quer tanta coisa, a gente quer, mas quando eu falo assim, vamos para ação, aí a pessoa fala, vamos esperar segunda-feira? Então, é sempre para amanhã. Então, a disciplina, escreve bem grande aí no papelzinho de vocês, é fazer o que tem que ser feito, independente do que está acontecendo com você, ou com as pessoas, ou com o mundo externo. Se você falou que você ia ler o livro, só que você está todo cagado. Eu não quero, eu não sei o quê, não sei o quê. Lê uma página. Isso é treinamento para o seu cérebro. A famosa PNL, a programação neurolinguística, porque você informa para o seu cérebro. Então, quando ela traz isso, essa disciplina, é fazer as coisas acontecer. Ela fala uma coisa importante no livro. Querer mudar não é suficiente. Beleza, Guga? Vai com Deus. Querer mudar não é o suficiente. Você não quer ter uma vida melhor, você não quer fazer as coisas, você não quer, sei lá, dar uma qualidade de vida para os seus pais, brincar com seus filhos, dar um presente legal, viajar, ter uma casa legal, ter um carro.
ou sei lá, comprar uma mentoria, ou sei lá, fazer um curso, ou fazer algo. Você não quer tanta coisa. Comprar uma roupa legal, comprar não sei o quê. Nós queremos muitas e muitas coisas. Só que o querer, ele já não é mais. Você precisa agir. Aí as pessoas falam assim, mas eu não tenho motivação todos os dias. Hello, e nem vai ter. Me mostra uma pessoa que é motivada todos os dias. Ela pode transformar o seu dia numa motivação diária, mas que ela está motivada. Quantas e quantas vezes eu dei aula, eu ministrei aula para os meus alunos, que eu estava um bagaço por dentro, mas eu demonstrei a minha fortaleza, a minha resiliência e fui lá dar a minha melhor aula. Mas não significa que eu estava motivada. Então a gente precisa vencer essas quebras todos os dias. E quando eu falo lá no treinamento que eu desenvolvo rotinas, e uma rotina que eu criei, que chama rotina de escape. Quando você está todo, sabe, nheque, quando você está tudo assim, aí você tem aquela rotina de escape. O que que é? Aquela rotina que vai te trazer energia. Então, você escuta uma música, você conversa com uma pessoa que seja legal e importante, faça você dar risada, e que ela mude seu estado. Isso aí, Norma, quando você está desanimada, eu sou melhor. Sempre, todos os dias. Então, quando você estiver ruim, tiver aquela situação, aquela sensação de cansaço, falar, tá bom, eu vou mudar. Aí coloca uma música, separa 5 minutos, 5 minutos que transformam o seu estado. Isso é a questão até de postura. Pergunta para uma pessoa que está com a postura assim, ó, fechada, para ela dar uma risada. Não consegue dar risada, porque o corpo fala. A sua energia fala. Se eu estivesse dando aula assim para vocês agora. Então, gente, eu vou falar sobre trabalho organizado. Vocês iam estar assim, ó. Dormindo. Agora, se a pessoa está assim, é impossível a pessoa estar falando assim. Então, gente, essa não dá. O corpo fala, então é a energia que você coloca. Então, se você está fazendo uma comida e tiver de mau humor, como sai aquela comida? Um cocô. Desculpa. Não há santo que coma aquilo e fala, nossa, que gostoso. Ou você vai colocar o sal, você vai assim, sal, arroz, alho. Você começa a ficar nervoso com a comida desanda. Então, imagina essa sua ação durante o dia. Você está pé da vida, você estava, vou fazer aquele relatório. Você quebra o seu computador, o seu celular não funciona, a internet oscila. Aí você fala, mas sou eu, tudo é comigo, porque só dá errado as coisas pra mim. E aí eu não consigo fazer. Aí você fica rodando. Quando acaba 3 horas, você fez o quê? Desculpa a palavra, porra nenhuma. E aí fala, mas é só comigo, para de mimimi. Eu coloquei um post hoje falando, para de mimimi. Né? Então, a gente entrar nessa disciplina motivado, é um motivo para você ter ação. Motivação é um motivo para você ter ação. Então, se o seu motivo é emagrecer, faça o seu exercício físico. Entre em ação. Faça a sua alimentação. Não adianta você comer um hambúrguer. Ai, comi só hoje. Não existe só hoje. Comece a ter consciência. Então, se a gente quer fazer algo, a gente tem que quebrar essa barreira aqui, ó, e colocar a cabecinha para fora e se expor, tá? E quando a gente entrar nessa disciplina, alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza. E quando a gente entra nessa disciplina, a gente entende que quando a gente está focado, quando a gente está direcionado, quando a gente tem um objetivo específico, a gente entra num estado de flow. Vocês sabem o que é um estado de flow? É aquele estado de você estar presente e quando você começa a fazer algo que você não vê o tempo passar, aí que você fala, mas nossa, já anoiteceu, nossa, não fui no banheiro, nossa, estou aqui quantas horas? É aquele estado que parece que você desliga do mundo e aquilo só tem o seu computador no universo e você não escuta mais nada. Até a minha voz some enquanto você está no estado de flow. E nesse momento, você se concentra e
faz as coisas acontecerem. Porque as coisas fluem, é um estado de êxtase, é similar a um estado de êxtase, porque você está aqui tão concentrado no seu projeto, na sua tarefa, na sua comida, no seu, enfim, naquilo que você se predispôs, o negócio flui. Né? Aí, eu sempre falo da razão e emoção, né? Ela traz isso, mas eu trago da minha forma. Então, se você não tiver organizado, esse trabalho organizado, o que vai gerar? A primeira situação que gera é estresse. Aquela confusão de saber com tudo aquilo que você tem que fazer, você não sabe o que fazer. A primeira coisa que gera é estresse. Depois, aquela confusão que você não sabe onde você vai começar e onde você tem que terminar. E entender que os imprevistos, eles vão acontecer. E você fala uma coisa doida agora. Você tem que prever o que é um imprevisto. Não como, Emi? Você tem que se armar já com as suas ferramentinhas das coisas que podem acontecer. Então, eu estava fazendo um curso com a Didi, ela falou assim, Emi, você tem que prever o seu pior cenário. O que é o pior cenário? Ah, é eu não ganhar dinheiro nenhum. Então, beleza. Como é que você, sem dinheiro nenhum, vai sobreviver? É o seu pior cenário. Então, eu estou prevendo algo que não aconteceu e que eu pretendo que não aconteça. Mas se acontecer, eu estou preparada. Minha gata também está aqui, querendo fazer parte do estado de flow. Então, nesse estado de flow, a gente não consegue pensar nisso. A gente não consegue. Ela fica aqui, tá, gente? Deixa ela aí, que ela vai ficar aqui deitadinha. Então, essa falta de organização, essa falta de clareza, ela traz o não estado de flow, o não conhecimento das suas tarefas. Então, a disciplina é o quarto, para que você entre no estado de flow e consiga trabalhar focado. Em algumas literaturas, ela trata como deep work, né? Que é um trabalho mergulhado, você trabalha focado. Então, nesse momento, você se concentra naquilo que realmente é importante. Quinto, que eu gosto muito de falar, que fez toda a diferença para que vocês estivessem aqui, eu tenho certeza que isso alguns já sabem, outros vão acrescentar aí muito. São as rotinas. Se você não tem rotina, desculpa, você não tem uma vida, você tem uma sobrevida. Você sobrevive, você não vive. Por quê, Mi? Porque a rotina, ela vai te dar clareza. E uma rotina que ela trouxe no livro que é importante é que a gente tem 3 períodos durante o dia. A gente tem manhã, tarde e noite. E se eu coloco isso no meu quadro branco, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí se eu coloco o trabalho aqui, trabalho aqui, trabalho aqui, trabalho aqui, trabalho aqui, trabalho aqui. Aí você consegue entender que você não tem um momento livre. Então a rotina de você planejar, a primeira coisa que ela te traz clareza. Então a gente tem que entender qual momento que eu preciso descansar. Então rotinas, ela te traz aprendizagem, ela te traz produtividade. Lembra, é agir certo. Ela te traz reflexão, ela te traz organização e ela te traz liberdade. Que nesse momento em São Paulo nós estamos num super feriadão, né? O governador aqui do estado ele falou assim, ó, vamos antecipar 5 feriados. Então eu estou comemorando o aniversário de São Paulo de 2023. Uhul! Então eu estou no feriado aqui. A gente está no feriado até o final da semana. Então, eu tive que organizar toda a minha agenda, porque algumas coisas que eu faço não podem trabalhar, mesmo estando online, né? Então, isso me trouxe a clareza do quê? De organizar esse treinamento de 4 dias nesse horário que eu vou ter vago. Então, hoje, amanhã, quarta e quinta, às 18 horas, eu estarei aqui com vocês, desenvolvendo esse projeto do Super Livros, do Super Foco, do Mais Foco. Então, se eu não tivesse esse planejamento, eu não estaria aqui. Então, turma, começa a mudar essa chavinha. A rotina é o que você faz ao acordar, é o que você faz ao chegar no trabalho, é o que você faz no seu trabalho.
É o que você faz no seu descanso. Então, escreve tudo, para que você tenha aí os momentos mais tranquilos. Lembra? Organização é você ter a sua liberdade de tempo. Tá? Aí vem um assunto delicado. A gente fala de equilíbrio. O que é ter equilíbrio? Você acha que todo mundo tem equilíbrio? De verdade. Escreve aí no chat para mim. Todo mundo tem equilíbrio? Nós buscamos o equilíbrio, mas não temos. Por quê? Porque a gente está no meio de um caos e a gente precisa organizar esse caos para encontrar o equilíbrio. Mas nem sempre a gente tem o equilíbrio. Então, quando a gente fala assim, olha, família, trabalho e saúde, qual é a sua prioridade aqui? A gente tem que dar prioridade para a saúde, só que nem sempre a gente dá prioridade para a saúde, porque a gente está focado no trabalho. Aí, quando eu falo, aí começa a confusão. Então, calma. O equilíbrio, ele não vai existir no momento. O desequilíbrio, ele existe para quê? Para te trazer para o equilíbrio. Então, às vezes, dá tudo errado. Você fala assim, ai, caramba, deu tudo errado para mim. Então, o equilíbrio, a gente consegue trabalhar com ele, mas em momentos oportunos. Em momentos, a gente precisa desequilibrar. Então, pessoas de sucesso, elas nunca chegaram no sucesso em equilíbrio. Elas estavam extremas em alguma coisa. Então, por exemplo, vamos citar o Joel. Teve um momento que o cara estudou muito, que teve que se abdicar da família, de Natal, de Ano Novo, não sei o quê, para conseguir chegar lá. Hoje ele tem uma vida mais estável e permite com que ele vivencie certas situações, mas em outras não. E é você entender esse período. Um outro exemplo. Quando eu finalizei o meu doutorado, eu passei 15 dias dentro de um escritório trabalhando alucinadamente, porque eu precisava desenvolver a escrita final. Então, eu dormia pouco, eu não sabia organizar as minhas... Então, eu fiz o que tinha que ser feito. Naquele momento, eu fiz o que tinha que ser feito. Então, desequilibrou, porque eu parecia uma doida. Acordava, lia. Depois de 15 dias, eu estava assim. Né? Mas foram 15 dias que eu desequilibrei para reorganizar depois. Por quê? Eu tinha clareza daquele projeto que eu estava me envolvendo, que tinha me envolvido, que eu precisava finalizar. Então, fato, equilíbrio, ele não vai existir nos momentos de maior dedicação que você tem. Então, as pessoas vão te cobrar? Vão. As pessoas vão te julgar? Vão. E daí? Pega o espelhinho, se aquilo fizer sentido para você, faça. Se aquilo tem fundamento para você, faça. Se aquilo tem sentido, que vai mudar, que você vai colocar toda a sua energia, faça. Não deixa ninguém destruir seu sonho. Porque o sonho é seu. Se você falou que você ia fazer, então faça. Tá? E quando a gente fala de ferramentas, quais são as ferramentas, Emi, para ter um trabalho organizado? Eu costumo falar muito isso nos treinamentos. Irmã, presta atenção. Não existe receita de bolo. Se eu falar assim, ó, acorda, compra um planner, coloca 8 horas da manhã o seu café da manhã. O seu 8h30, você a sua leitura. Às 9 horas você toma um banho. Às 10 você chega no seu trabalho. Você fala, isso não combina comigo. Cada um tem sua vida. Então as ferramentas, a gente pode buscar as ferramentas que vão dar suporte e vão facilitar o nosso processo. Então, busque as ferramentas que facilitem essa sua trajetória, mas que não dependam delas. Como assim? Eu tenho meu celular aqui. Eu coloco tudo nele. De repente, perdi o celular. Perdi. Perdi minha agenda, perdi minha vida, perdi meu WhatsApp, perdi meu Instagram. E aí? Morri, né? Porque eu perdi um braço.
Porque o celular é a extensão do braço. Perdi. E agora? O que eu vou fazer? Então, por isso, use das ferramentas simples, práticas e objetivas. Né? Emi, muita tecnologia. Use e abuse da tecnologia. Faça um checkpoint ali, faça... Eu tenho aqui no meu escritório, eu tenho coisas grudadas na parede. Para falar que é... Olha a minha parede. Para falar que é mentira. Minha parede está ali. Então, eu faço o básico, que é visível para mim. Tem parede, tem papel, tem celular, tem internet. Então, eu vou usando para facilitar o meu dia. Mas o dia que não tiver internet, e aí? O dia que não tiver, se não tivesse Wi-Fi aqui, o que eu ia fazer? Pega a internet do celular, beleza. Tem dia que não teve força, já fiz uma live sem energia. Ai, como assim? Eu estava na internet do celular, a luz do computador que estava carregado, eu fiquei grudada assim na câmera e fazendo a live, e o povo ficou comigo uns 15 minutos, 20 minutos ainda. Por quê? Eu previ o imprevisível. Se cair a energia, o que eu faço? Porque eu não dependo de um computador para me deixar direcionada aqui. Então, eu tenho os tópicos que eu tenho que falar, mas se eu acabar a energia, se eu tiver só minha voz e não tiver luz, eu consigo falar sobre o livro sem ter nada. Então, isso é estar preparado. Isso é estar consciente. Por quê? O papel, ele me dá um direcionamento. Mas a certeza de que você vai fazer, é você quem tem que fazer. Não depende de ferramenta, não depende do outro. Ai, o Feliciano falar que vai me trazer um beijinho, eu vou fazer. Não, não vai trazer nada. Se ele não trouxer, eu vou fazer da mesma coisa. Então, quando ela trata desse trabalho organizado, ela traz uma visão que, para a gente organizar a nossa vida, para a gente organizar os nossos objetivos, primeiro a gente tem que ter um olhar para dentro. Primeira coisa, que é o que eu chamo de clareza, né? Porque eu postei, no final de semana, eu postei 2 fotos, a mesma foto por 2 vezes, e pedi para as pessoas olharem por 15 segundos, depois por mais 15 segundos. E era uma foto recheada de informação. Presta atenção. Aí tinha almofada, tinha abajur, tinha sol, tinha... Eu não sei nem o que tinha na foto, mas eu deixei lá a foto. Aí eu perguntei assim, agora você vai responder sem olhar a foto. Quantas almofadas tinha na foto? Aí a pessoa começou querendo voltar. Eu tenho certeza que alguém voltou para ficar contando. Aí eu coloquei mais de 6 ou menos de 6. Aí a pessoa, eu falei, tem um abajur grande na sala? Aí a pessoa, sei lá se a pessoa viu, se não viu. Eu também não sei se tinha, só coloquei a pergunta lá. Aí tava, sim ou não? Tem uma pessoa na... Aí isso eu sabia que não tinha, né? Aí tem gente que colocou que tinha uma pessoa lá, só um espírito, né? Mas tem pessoa que colocou lá, pessoa. A pessoa identificou a pessoa que não existe. Olha só o foco dela. Aí eu falei assim, gente, se eu não dei um direcionamento para você, você vai olhar para a coisa que mais chama atenção, que mais faz sentido para você. Se é a cor das almofadas, se é a cor do sofá, se é as plantinhas que estão bonitinhas. Então, quando você olha alguma coisa, cada um tem uma experiência. Então, não adianta, se você não tiver um direcionamento, qualquer coisa lá vai servir para você. Você vai ficar lá. Aí, se eu falasse assim para vocês, volta na foto e agora você vai se concentrar somente nas almofadas. Aí, beleza, você vai ficar na almofada, você vai ver tudo na almofada. Aí eu vou, na próxima pergunta, quantas almofadas tem amarela? Você já vai entender. Qual tem uma florzinha? Qual tem a costura? Aí eu vou começar a falar das características da almofada, para ver se você prestou atenção. Você teve foco, a atenção, ela está nos detalhes. E a concentração está o tempo que você fica ali. Então, são 3 coisas diferentes. Foco, atenção e concentração. Foco é saber que você tem que olhar as almofadas. Prestar atenção é saber quais são os detalhes dela. E a concentração é saber quanto tempo você é capaz de ficar lá. Então, são 30 segundos? 30 segundos. Então, ela traz isso muito forte. Tá? Primeiro é saber quem é você, para onde você quer ir, onde você quer chegar. Foco, decisão.
Criação, quando a gente fala de criação, a gente fala de criar estratégias, de ter aí ferramentas para a gente usar. Estado de fluxo, estar em estado de fazer aquilo que realmente faz sentido. Quando a gente fala de rotinas, ele traz clareza de como está o seu dia, o seu momento. Aqui, equilíbrio, nem sempre nós temos equilíbrio no dia a dia. Ora você precisa estudar mais, ora você precisa abandonar os estudos e focar na outra coisa. E está tudo bem. Para que você absorva todo o seu conteúdo, as suas coisas que você precisa absorver e haja. E as ferramentas que você precisa e pode utilizar. Então, isso é um compilado que é o trabalho organizado. Ele é olhar para dentro com direcionamento, com clareza, com assertividade e com todo o enriquecimento que esse livro traz. Então, isso foi a chave. Então, isso que ela falou de produtividade é você saber fazer as coisas certas. Sendo que a gente tem 1 milhão de coisas para fazer durante o dia. Então não adianta você querer postar no Instagram, fazer um vídeo no YouTube, fazer um relatório, falar com todo o seu networking, fazer uma live, fazer polichinelo, fazer um arroz, feijão básico, tomar banho gelado e fazer. Não dá. Começa a colocar na sua agenda, na sua clareza, as coisas que são realmente importantes. Mas, Emi, tudo é importante. É importante. Mas aí, o que é mais importante para você agora? Que aí eu faço o link para amanhã. Hoje, depois que você ouviu a minha fala, deve ter dado vários insights em vocês. Várias chavinhas mudou, porque eu falei sobre foco de uma maneira diferente. Então, quem está aqui já me conhece, sabe? Eu falei diferente. Então, deve ter virado a chave em algum momento. E amanhã a gente vai esmiuçar essa coisinha aqui, ó. Porque eu falo para vocês, eu tenho vários objetivos, eu tenho vários projetos, eu tenho vários sonhos, tenho vários. Mas eu tenho que colocar prioridade. Aí vem a pergunta, qual é a única coisa que você faz agora que faz toda a diferença? Então, quando eu falo de organização, de planejamento e de registro, tá aqui. Trabalho organizado. Thaís Godino. Amanhã a gente vai entender que através dessas rotinas, desses planejamentos, desses projetos, a gente coloca o foco na única coisa. Para que depois a gente crie hábitos, micro-hábitos. Se eu tenho foco, eu tenho que criar micro-hábitos. Para que aí você desenvolva o seu hiperfoco. Turma, tudo isso está organizado. Tudo isso eu li, reli, fiz e entendi que toda essa estrutura faz com que você melhore a cada dia. Tá? Então, você organizar a sua vida, você escolher aquela única coisa, você criar mini hábitos, mini tarefas, mini projetos, mini, tornar o difícil no fácil, para que aí você consiga desenvolver aquilo que você precisa. Isso é só um pouco, tá, turma? Isso é só um pouco do que eu venho trazer para vocês. Então, hoje foi só a farinha e o ovo. Amanhã vai vir um pouquinho mais do óleo, da manteiga, sei lá, dos ingredientes. E a gente vai contribuindo e vai aumentando o repertório de vocês. Então, o que eu falo para vocês agora? Escutem o que eu falei, reflitam aí uns 5 minutinhos, depois que eu finalizar isso, reflitam por 5 minutinhos e vê o que realmente chamou sua atenção. Escreve no papel, porque senão depois você esquece. E amanhã você traz esse pouquinho que você guardou, isso que fez sentido para amanhã, e combina com as informações que eu vou trazer amanhã. E a gente vai construindo aí algo que seja sólido para cada um de vocês. Turma, é o que eu posso fazer de melhor para vocês agora, nesse momento. É essa construção. Essa construção diária. Por quê? Porque dá certo. Deu certo para mim.
Quem convive mais tempo comigo sabe. Dá certo, turma. Mas a gente precisa ter, às vezes, precisa alguém pegando na mão, assim, ó, fala, vai. E eu tô aqui para direcionar vocês, para fazer esse pouquinho acontecer. Então, não depende só de mim. Depende de você fazer que os seus sonhos se tornem realidade. Beleza? Fez sentido para vocês, turma? Pode abrir o áudio agora e falar comigo. Excepcional, como sempre, né? Obrigada, Elaine. Alguém tem alguma pergunta? Show de bola. Meus parabéns, viu? Obrigada. Extraordinária, meu. Mandou muito bem. Uma sabedoria assim, ó, tremenda. Oh. E são oportunidades assim, ó, que é para poucos, viu? A galera do grupo aí pode se sentir privilegiada, porque um ensinamento desses não é todo dia que se tem, não. Gratidão. E você ainda não viu nada, Samuel. Você ainda não viu nada, isso é só o começo. Verdade. É só o começo. Tem que ir pra cima, tem que arrebentar mesmo. Esse negócio de mimimi, não tem mimimi, não. Turma, para estarmos em 30, teve pico aqui de 42 pessoas. 35. Gratidão mesmo, porque segundo... Maravilha, viu? Maravilha, Amy. Maravilha. Eu que sou nova Parabéns. no grupo, né? E, nossa, eu tô com aquilo na minha mente de saúde imbatível. Se você soubesse, se o pessoal soubesse como está sendo bom, eu vou falar uma coisa aqui. Eu nem ia falar nada, mas eu comecei com um jejum intermitente. Se você soubesse o quanto você me ajudou naquele domingo, você não tem ideia. Olha, maravilha, Amy. Maravilha. Parabéns. Bate palma para ela. Parabéns. Para ela definiu. Show de bola. Gratidão. Show demais, Emi. Parabéns mesmo. Sua evolução é incrível sempre. Sou sua fã, você sabe, né? Há alguns anos já. Beijinho, valeu. Obrigada. Turma, alguém mais quer falar? Então, a única coisa que eu peço... Foi ótimo, Emi. Obrigado, Rê. Muito bom. Todo o raciocínio assim faz total sentido com o que você fala e com o que você ensina para a gente, né? Então, assim, parabéns mesmo. Obrigada. Amém. Obrigada, gente. Olha só. Só que eu preciso de uma coisa de vocês. Amanhã a gente tem encontro de novo. É só isso que eu peço. Amanhã. Mais um dia. Então, hoje a gente cumpriu com excelência. Amanhã a gente está aqui de novo. Tá? Por quê? Para a gente somar esses conteúdos, que não adianta você ficar fracionado. Lembra? Eu falei, é 1 hora. Deu 1 hora certinho agora da minha fala. Tá? É 1 hora que eu preciso do seu dia. Das 6 até as 7. Fechado? Fechado? Eu até falei em inglês agora. Fechou? Abre as câmeras para a gente tirar aquele print final, com energia agora. É que eu uso aparelho, né? Eu sou difícil, eu tenho que ter uma dicção muito boa, porque senão eu falo tudo embolado. Quem nunca usou aparelho sabe, né? Vamos lá, gente. Abram as câmeras, que eu preciso de vocês. Espera até eu falar desmonta, porque senão vocês ficam assim, aí de repente quando você faz assim, aí eu tiro a foto e fica assim na foto, parece um zumbi. Então concentra aí, turma. Foco na foto. Fica tipo exorcista. Fica sumindo da foto. Vamos lá, turma. Posição. Posição, firme. 3, 2, 1. Espera aí que tem a segunda turma. Fica aí. Eu não sei quem está na primeira e quem está na segunda. 3, 2, 1. Boa! Eu vou colocar lá no grupo e vocês chamem mais pessoas, compartilhem as informações, compartilhem os insights. Estamos aqui amanhã, certo? Posso contar com vocês? De volta, tamo Com certeza. junto. Bora, até amanhã. Até amanhã. É nóis. Gratidão, turma. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.